Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo do Bolsonaro, que deu chiliquinho, tá revoltadinho com o relatório da CPMI, que o indiciou junto com mais de 60 pessoas, e aí ele decidiu partir pra cima da relatora. Que é isso, Bolsonaro? Só que tomou uma invertida daquelas porque ela foi dizer depois o óbvio, como disse o óbvio no relatório que o Bolsonaro, não gostou, e também a gente concorda, não tinha como ele gostar. Só que eu vou mostrar aqui, que ele agora ataca não só o relatório, como a senadora que foi elogiada pelo filho Eduardo Bolsonaro, só que antes do relatório. Aí quando desagrada o clã, aí partem pra cima dela. Vou falar também do Janones, que confessou, que criou e espalhou fake news. Isso tá dando uma polêmica, porque ele vai ser agora também investigado, eventualmente condenado, ou não, vai ficar por isso mesmo. E o Moraes concedeu liberdade a um bolsonarista que atacou Lula, o STF. Será que o Silas Malafaia vai parabenizar o Moraes por isso? Eu vou falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com Bolsonaro pistola com o relatório da CPMI do 8 de janeiro. Maria Eduarda Portela e Rebeca Borges do Metrópolis vão dizer o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro atacou nesta sexta o relatório da CPMI, que investigou os ataques de 8 de janeiro, que pediu o seu indiciamento e de outras 60 pessoas. A fala ocorreu durante o primeiro Congresso Nacional do Instituto Arpia Brasil, em Goiânia, capital de Goiás, onde o político estava cercado por apoiadores. Aqui eu acrescentaria bajuladores, puxadores de saco, porque alguém, depois de tudo que aconteceu, continuar nessa bajulação ao Bolsonaro é fanatismo. É fanatismo político. Aí disse ele então: golpe? Desde quando assumi me acusavam de querer dar um golpe. Uma CPMI cujo relatório é tão desqualificado quanto a senadora relatora daquela CPMI, a serviço do ministro da Justiça. Bom, primeiro sobre golpe, eu nunca alimentei nesse canal o medo nas pessoas de que teríamos um golpe. Agora, eu nunca duvidei do delírio golpista de Bolsonaro, tanto que ele consultou os comandantes das Forças Armadas. E eu sempre acreditei nas instituições, apesar do almirante lá, da Marinha, e dos outros ali, que o do Exército falou: opa, se insistir eu vou prendê-lo. Então, apesar desse almirante, os outros tiveram uma posição mais equilibrada, e aí não tivemos. E mesmo que eles apoiassem, eu duvido muito que o Bolsonaro se aventuraria num delírio golpista, porque faltava apoio aqui, apoio externo, enfim, não tinha condições de ter golpe, mas nunca duvidei de que Bolsonaro, se tivesse as condições, sim, poderia, quem sabe, tentar. Agora, ele vem aqui atacar não só o relatório, como a senadora. O relatório era até esperado, porque o indiciou. O relatório disse o óbvio, que Bolsonaro tem sim responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Poxa, eu tô falando isso aqui desde que aconteceu o 8 de janeiro. Agora, quando ele ataca a senadora e a desqualifica, vale lembrar o que o Eduardo Bolsonaro disse no começo da CPMI. Eu não estou pegando uma fala de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, ou do ano passado. Eu estou pegando uma fala de 25 de maio de 2023. Então por que antes a senadora merecia elogios, Eduardo, e de repente, porque fez um relatório dizendo o óbvio, aí a família passa a atacá-la, inclusive o próprio Bolsonaro? Tenha vergonha na cara, Bolsonaro. Você se defenda, diga que você é inocente, tudo mais. Eu não quero que você também se condene e confesse algo. Mas daí atacar a senadora, que até pouco tempo era elogiada pelo seu filho, coloca vocês numa situação difícil. Vamos assistir aqui o que disse Eduardo Bolsonaro. Elisiane Gama, nós temos uma boa relação desde que Vossa Excelência era deputada. A gente consegue manter um diálogo aberto. Faço muito gosto que Vossa Excelência tenha sido escolhida a relatora dessa comissão. Faço muito gosto que Vossa Excelência tenha sido escolhida a relatora dessa comissão. Viram aí? Faço muito gosto que Vossa Excelência tenha sido escolhida como relatora desta comissão. Então, já que o Eduardo gostou na ocasião, aí, ficou mais tranquilo, então ela ficou mais à vontade. Poxa, recebendo o apoio do campo progressista, do também centro, porque ela é do PSD, PSD, que é presidido pelo Gilberto Kassab, que é o braço direito do Tarcísio lá em São Paulo. Então não dá para dizer que é um partido comunista, não. A Elisiane Gama está aqui no PSD, cujo presidente, insisto, é braço direito, secretário, inclusive, do Tarcísio bolsonarista lá em São Paulo.
Só que aí a senadora Elisiane Gama detonou Bolsonaro, disse ela em nota, né? Jair Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. Suas palavras ditas em ato hoje em Goiânia não valem nada, não me atingem. Mulheres nordestinas sempre foram um alvo preferido para ele. Já agredira antes a imprensa livre, os negros e os pobres, e tentou liderar um golpe no Brasil. Ela completou, né, dizendo que Bolsonaro tem medo de ser preso. Disse ela, Bolsonaro está inelegível por 8 anos. O relatório da CPMI foi incorporado em sua totalidade às investigações do STF. Está com medo de ser preso e por isso fala tanta bobagem. Eu concordo com ela em relação a esse medo, em relação a ele dizer tanta bobagem. Bom, pessoal, e agora vamos falar de Janones, que publicou um livro onde admite que criou e espalhou diversas fake news durante as eleições. Ele está confessando que cometeu crimes. O Ricardo Noblat, no Metrópolis, e parênteses, o Noblat não é nenhum bolsonarista, não, pelo contrário, o Noblat, ele é um lulista, podemos dizer assim, né? Disse aqui na manchete, Janones conta que criou fake news para ajudar eleição de Lula. A vaidade, o pecado favorito do diabo, é o palavras do Noblat. O deputado federal, Janones, é um pecador nato, deixou-se trair pela vaidade e escreveu um livro sob o título Janonismo Cultural, o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. Nele conta as histórias das muitas notícias falsas que criou para ajudar Lula a derrotar Bolsonaro nas eleições do ano passado. Ninguém lhe encomendou as notícias falsas, foi iniciativa dele espalhá-las. E disso revela orgulhar-se. Eu vou trazer trechos para vocês, mas já adianto que sou contra, disse isso na campanha, você se igualar ao que há de pior no bolsonarismo a pretexto de combatê-lo. Lula não venceu graças ao Janones, como ele acha. Eu acho que Lula venceu apesar do Janones. E aqui vai destacar, inclusive, que uma das notícias falsas foi sobre o celular desaparecido de Bebiano, primeiro-ministro que Bolsonaro demitiu mal tomara posse em 2019. Corriam rumores de que o celular guardava conversas comprometedoras entre Bebiano e Bolsonaro. Essa aqui é a menos grave das mentiras, na minha opinião. Janones diz que, apesar de jamais ter chegado perto do mítico aparelho, insinuou nas redes sociais que havia tido acesso ao conteúdo para atormentar Bolsonaro. Horas antes de começar o último debate entre Bolsonaro e Lula, Janones escreveu: está tudo na mão do Pai, agora é com ele, seja o que Deus quiser. Justifica no livro o que Bolsonaro temia, que eu tivesse entregado documentos sobre Bebiano para Lula. Até eu me impressionava com minha capacidade de mexer com eles. Realmente aqui, né, ele tem essa coisa da vaidade aqui muito forte. Outra notícia falsa inventada por Janones, diz aqui o Noblat. O ex-presidente Collor seria ministro de um eventual segundo governo de Bolsonaro. Foi em resposta a uma fala na qual Bolsonaro disse que se Lula vencesse, Zé Dirceu seria ministro. Então, imagina, né? O outro lado faz uma mentira, você vai lá e comete uma para se igualar. Olha, tem quem gosta. Eu, né, não compartilho, não gosto disso aqui, acho isso errado, acho isso o fim da picada. Disse ele, o ministro de Lula vai ser Zé Dirceu? Tá bom, então da Previdência de Bolsonaro vai ser Collor. Simples assim. Ele realmente seria ministro de Bolsonaro? Eu sei lá, mas uma vez que ele apoiou Bolsonaro, poderia muito bem ser. Ele iria confiscar benefícios como a aposentadoria? Não sei, mas ele confiscou as poupanças quando foi presidente. Então ele especulava, né, desse possível ministério dado ao Collor, não tinha nenhuma evidência disso, e ainda insinua de que uma vez eleito, Bolsonaro colocaria Collor como ministro, e que aí Collor, sendo ministro, confiscaria. Pelo amor de Deus, se você acha lindo e maravilhoso isso aqui, eu lhe pergunto, né, qual é o limite? Isso aqui para defender a democracia, com essa estratégia, vale tudo? Porque se a gente acha que vale tudo, deve valer para os dois lados. E aí, qual vai ser o limite para o fundo do poço das mentiras? Não vai ter fim? Então eu lamento e não passo pano, acho erradíssimo isso aqui. Outra questão, o vídeo gravado por Bolsonaro, onde ele dizia que pintou um clima entre ele e um grupo de meninas venezuelanas, refugiadas, que moravam na comunidade em São Sebastião, perto de Brasília. No livro já não desconta como explorou o caso. Disse ele, segui provocando, alimentando a angústia deles, até que no dia 28, véspera da eleição do segundo turno, finalmente publiquei no Twitter minha foto em frente ao letreiro de São Sebastião. Missão cumprida, depoimentos, gravações, testemunhas e provas incontestes e irrefutáveis. Agora bora levar tudo para São Paulo porque a noite promete. Fiz eles de otários. Diz Noblat
que quem inventa notícias falsas não admite que inventou, a não ser um vaidoso em último grau. Se há crime nisso, Janones deveria ser processado, julgado e condenado. É um réu, confesso, diz o jornalista aqui. Vamos esquecer os dois lados nessa briga, vamos aos fatos. Bolsonaristas espalham e criam fake news antes, durante e depois das eleições. E muitos estão sendo punidos ou investigados. Então, se o Janones não for investigado, os bolsonaristas vão usar qual argumento? Na justiça, o TSE só persegue e só pune de quem é de direita ou extrema-direita. E a turma do campo progressista pode criar fake news à vontade. Então eu espero que seja, no mínimo, investigado isso aqui, pelo amor de Deus. Não me interessa quem seja. Esse tipo de postura eu não aprovo. Eu acho um absurdo, inclusive. E vamos aqui, para fechar o vídeo, a manchete do UOL diz o seguinte, sobre um outro assunto agora. Moraes manda soltar youtuber bolsonarista que ameaçou o Lula e STF. Aqui vai destacar que então foi concedida liberdade provisória ao youtuber bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso após divulgar vídeo com ameaças a integrantes do STF e ao presidente Lula. Em fevereiro deste ano, Moraes havia mantido a prisão preventiva do youtuber bolsonarista. Com as diligências já realizadas, na visão do ministro, não há razões para a manutenção da medida. Então, ele agora está em liberdade, vai, claro, esperar as investigações avançarem e vir um julgamento, mas vamos ver. Por exemplo, o Malafaia vive dando chilique porque o Moraes isso, o Moraes aquilo. Será que o Malafaia vai comentar sobre essa decisão do Moraes beneficiando um youtuber bolsonarista? Duvido muito, porque o Malafaia só gosta de se vitimizar e vitimizar a direita, alegar perseguição, enfim, e combater os fantasmas que existem na cabeça dele. Pessoal, então é isso. Fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.